Já imaginou faturar milhões de reais com um único processo comercial simples que não precisa de uma grande equipe e nem de milhões de reais de investimento? Foi exatamente isso que eu fiz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um simples processo comercial responsável por gerar mais de 7 milhões de reais em faturamento. Então, se você quer escalar de forma previsível e com inteligência, já aproveita e fica até o final. A maioria dos empresários que me procura já fez de tudo, postou conteúdo, fez live, impulsionamentos e nada disso funcionou de forma extremamente efetiva. E eles continuam presos no que eu chamo de labirinto digital, muita ação e pouco resultado. Minha causa é clara, ajudar empresários a terem clareza e autonomia estratégica, sem depender de fórmulas mágicas, estratégias mirabolantes, nem virar reféns de agências. E hoje eu vou te falar os 5 pilares que eu utilizei para criar um processo comercial simples que faturou mais de 7 milhões de reais e que você pode aplicar hoje mesmo no seu negócio. Primeiro ponto, um único foco de venda. Quando a gente quer escalar, precisa parar de tentar vender tudo para todo mundo. Quando você tem um público-alvo muito amplo e você não consegue se comunicar de forma muito assertiva com aquele público, a sua taxa de conversão é baixa, ou seja, você precisa falar com muita gente para realizar um pequeno número de vendas. Quando você afunila o seu foco e passa a atuar sobre um número menor de pessoas, apesar do público ser menor, a sua taxa de conversão se torna muito maior. Consequentemente, você vai vender muito mais. Então, nesse negócio que faturou mais de 7 milhões, nós escolhemos um único produto, com um único foco e uma única promessa. E tudo, desde os anúncios, conteúdos em redes sociais, páginas, mensagens de e-mail e apresentação comercial, eram focados exatamente nessa promessa. E basicamente, como é que nós chegamos até esse produto e essa promessa? Uns anos atrás, eu dei uma consultoria de marketing digital para a Premia Pão, a maior franquia de publicidade de saquinho de pão no Brasil, e na época eles queriam melhorar o processo de marketing digital da franquia. Nós fizemos vários encontros, identificamos vários pontos de melhoria e, além de resolver o problema de marketing digital da franqueadora, nós vimos a oportunidade de lançar um novo produto. Eu já atuava no mercado de agências digitais na época há 16 anos e eles tinham um know-how muito grande de vendas de franquias, sendo a micro franquia mais procurada do Brasil e a líder do segmento. Então o que é que nós decidimos fazer? Juntar o know-how de franquias que a Premia Pão tinha na época, o Pedro e o Rafael Matos, e o meu know-how de agência de marketing digital, e decidimos criar um produto muito parecido com a franquia de agência digital. Nós iríamos entregar para os nossos clientes tudo que a franquia entrega, porém sem royalties, sem exclusividade geográfica e sem aqueles contratos de longo prazo que, se o empreendedor sair da franquia, ele não pode mais atuar naquele segmento. E aí nós decidimos chamar essa empresa de Revolução Digital e criamos um produto chamado Programa RD. Na época fomos fazer a primeira turma piloto, então nós prometemos um faturamento de 5 mil a 20 mil reais de faturamento, o que era um faturamento extremamente plausível, já que eu já tinha alcançado faturamentos mensais 10, 20 vezes maiores do que essa promessa com a minha própria agência. E a partir daí, toda a nossa comunicação, anúncios, páginas, e-mails, conteúdos, foi em torno dessa promessa de faturar 5 mil a 20 mil reais. Depois, obviamente, com a evolução do negócio, com a entrada dos clientes e a criação de vários cases de sucesso, nós fomos aumentando a promessa, prometendo de 5 mil a 30 mil, depois de 10 a 30 mil, e atualmente a promessa do programa é de 20 mil a 50 mil reais com a agência digital Drop Service. Então esse primeiro pilar, ele é muito importante, que é você ter um único foco na venda, um produto principal, uma promessa clara, forte e atrativa. Segundo pilar, canais de atração. Você precisa escolher os melhores canais de atração para o seu negócio. No nosso caso, nós usamos originalmente numa turma piloto, fizemos ali um teste, um MVP, e nessa turma piloto nós usamos um disparo de e-mails para a lista de contatos que a Premia Pão já tinha lá na época. Inclusive, fizemos a primeira turma piloto com 22 empreendedores, uma segunda turma piloto 3 meses depois com mais 18 empreendedores, e depois nós colocamos o produto no perpétuo, ou seja, nós paramos de abrir turmas e deixamos esse produto vendendo ali todas as semanas. E o que é que a gente fazia para atrair pessoas até as páginas? Nós produzíamos conteúdo no YouTube, Rafael Matos, o maior influenciador digital de franquias do Brasil, tinha uma audiência bem interessante no YouTube e ele produzia vídeos falando sobre oportunidades de negócio e a Revolução acabava sendo uma dessas oportunidades. Também fazíamos anúncios pagos no YouTube
anúncios pagos no Google e um pouco de anúncio pago no Instagram e no Facebook. E aí o importante é você entender que cada um desses canais de atração, ele tem uma particularidade. Por exemplo, as pessoas que vinham do Google, normalmente elas já estavam procurando por oportunidades de negócio. Então nós pegávamos pessoas que estavam procurando por como abrir uma agência digital, franquia de marketing digital, franquias home-based, home office, e levávamos essas pessoas até uma página. As pessoas que vinham do YouTube, por exemplo, já tinham um perfil diferente, que a maioria delas já conhecia Rafa e já tinha algum tipo de admiração por ele. Então, nesse caso em particular, as pessoas viam valor em Rafa ser um dos mentores do produto. Enquanto as pessoas que vinham do Google não necessariamente conheciam Rafa e eles compravam o produto de forma menos pessoal. Terceiro ponto, captura de leads estratégicas. Dentro do funil de vendas, você vai precisar capturar leads que são contatos interessados no teu produto ou no teu serviço. Então nós criamos páginas de captura falando do produto e nessa página nós falávamos da promessa do produto, o que é que ele recebia, quais eram os benefícios, por que é que esse mercado de marketing digital é um mercado incrível, por que é que a agência digital é uma ótima forma de ganhar dinheiro dentro desse mercado, por que é que o nosso modelo, que era para o empreendedor, ele ter o negócio dele rodando de casa, terceirizando a parte técnica com freelancers, era um ótimo modelo, e assim por diante. Então as pessoas viam essa página, se interessavam pelo produto e clicavam no botão para obter mais informações. Só que para qualificar esse público, quando ela clicava no botão, nós não pedimos apenas nome, e-mail e telefone. Nós direcionamos as pessoas para um formulário mais longo e nesse formulário nós tínhamos perguntas de contato, ali basicamente informação de nome, e-mail e WhatsApp para entrar em contato com a pessoa, perguntas de qualificação, querendo entender o quanto ela já tinha conhecimento de marketing digital, de marketing, de vendas, de empreendedorismo e o quanto de capacidade de investimento ela tinha para adquirir esse produto. E tínhamos também perguntas de engajamento para gerar ainda mais interesse dentro do processo. Perguntava o quanto ela realmente estava interessada em ter um negócio enxuto, lucrativo e seguro. Então, o objetivo dessas perguntas, mais do que analisar a resposta do candidato em si, era muito mais uma questão de fazer ele ver mais valor no produto a partir do momento em que eram perguntas que mostravam diferenciais do produto que ele estava prestes a adquirir. Algo bacana também que facilita muito a venda desse tipo de solução é que é um tipo de solução onde nós temos que filtrar os clientes. Então não é simplesmente ele chegar lá com o valor e pagar. Ele participa de um processo seletivo onde nós analisamos o perfil do público, qualificamos e aqueles aprovados é que seguem para a próxima etapa. Uma vez que as pessoas se cadastraram, nós vamos para o pilar número 4, que é um processo comercial extremamente claro. E nesse processo, nós tínhamos profissionais com dois papéis, os pré-vendedores e os vendedores. O que é que o pré-vendedor faz? Ele recebe uma lead, um contato, e ele faz a qualificação desse contato, normalmente baseado em, primeiro, disponibilidade de orçamento, se o cliente tem valor para investir ou não. Segundo ponto, a autoridade, se aquele cliente, aquele contato realmente é a pessoa que quer comprar o produto, porque se ele quiser comprar para a esposa dele, para o filho dele, a gente precisa conversar com a esposa e com o filho também. Terceiro ponto, necessidade, se realmente é uma pessoa que tem uma demanda por aquele produto. E o quarto ponto, o timing, se a pessoa está pretendendo abrir esse negócio agora em curto prazo, porque se ela quer abrir daqui a 1 ou 2 anos, eu não vou priorizar o contato com essa pessoa nesse momento. Uma vez que o contato foi qualificado segundo esses critérios, ele passa para o vendedor. O vendedor ele vai realizar a reunião comercial, vai apresentar o produto, vai apresentar a oportunidade, vai apresentar a forma de pagamento e ele vai tentar, se possível, já fazer o fechamento da venda dentro da reunião comercial ali online no Zoom ou no Meet. Caso o cliente não queira comprar, ele vai tentar quebrar as objeções e quem não compra na reunião, que a gente brinca, né? Hashtag #PixNaCall, essas pessoas automaticamente vão entrar em um processo de follow-up que elas vão ser acompanhadas posteriormente durante várias semanas até que elas digam que não querem comprar o produto definitivamente ou até que elas comprem o produto que está sendo oferecido. E aí chegamos ao quinto pilar, que são as métricas essenciais para refinar o processo. Se você não analisa as métricas do teu negócio, você vai estar jogando no escuro. E simplesmente você pode estar jogando muito dinheiro no lixo ou deixando muito dinheiro sobre a mesa. E aí tem algumas métricas que são fundamentais de serem analisadas. Então, primeiro, valor investido em anúncios.
Segundo, número de leads que se cadastraram. Terceiro, a taxa de qualificação dessas leads. Quarto, número de reuniões agendadas, número de reuniões realizadas. E além disso, quantas vendas foram feitas e qual foi o faturamento. Além disso, a gente precisa fazer alguns recortes. Por exemplo, você precisa analisar quanto que é o custo de aquisição de cada cliente. Ou seja, se eu investir 20 mil reais em um mês e fiz 10 vendas, o meu custo de aquisição de cliente é de 2 mil reais. E eu preciso ver se esse custo está dentro da minha meta de custo de aquisição de cliente, meta de CAC. E uma coisa super importante nesse tipo de negócio em particular é acompanhar o lead time. Por quê? Um produto como esse, que é uma solução para quem quer empreender, semelhante a uma franquia, não é um produto que a pessoa compra ali normalmente no primeiro e segundo dia. Algumas pessoas demoram vários dias, semanas ou até meses. Já tive, na verdade, um empreendedor que ele passou 4 anos cadastrado, recebendo mensagens e e-mails, até que ele adquirisse a nossa solução. E aí o que é que pode acontecer em um determinado momento? Você investir 5 mil reais de anúncio em um determinado canal de comunicação, esse valor gera um determinado número de leads e essas leads convertem uma venda. E aí aqueles 5 mil reais, ele ficou caro. Você fez uma única venda, investindo 5 mil, é um canal que não vale a pena investir. Só que se no segundo mês vier mais uma segunda venda daquele canal do mês anterior, cada venda já passou a valer R$ 2.500. Se depois de mais um mês vierem mais 2 vendas, esse valor vai caindo cada vez mais. Então é importante você analisar o CAC, o custo de aquisição de cliente de cada canal que você faz, e olhar isso de forma longitudinal, mês a mês, fazendo o recorte dessas métricas mensalmente. E isso muda totalmente o jogo. Eu já dei consultoria para empresas que não acompanhavam essas informações e simplesmente jogavam muito dinheiro no lixo. Por quê? Porque investiam valor em determinado canal de atração, anúncios no Instagram e Facebook, por exemplo, tinham um grande número de cadastros, ou seja, o custo por lead, o custo por pessoa cadastrada era extremamente baixo, porém a qualidade dessas leads era baixíssima. Ou seja, quase ninguém comprava, consequentemente, mesmo a lead sendo muito barata, o custo de uma venda era bastante elevado. Então você precisa analisar essas métricas para você ter um resultado realmente bastante assertivo. E foi assim, nos baseando nesses 5 pilares, que nós construímos um negócio multimilionário que faturou até o momento mais de 7 milhões de reais com um único processo comercial, que é esse que eu acabei de te explicar no vídeo. E se você sente que está vendendo, mas está sem escala, sem método claro e sem previsibilidade, eu quero te convidar para a consultoria expressa, onde um membro da minha equipe treinado por mim vai analisar teu negócio, identificar os gargalos que te impedem de vender mais e criar um plano de ação personalizado para o seu negócio. O link está aqui na descrição, clica, se inscreve e eu aguardo você lá.